A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que o Senhor Ele esteja já aí, com a presença dEle aí na sua casa, né? Mais um programa Resgatando a Família. Nós estamos alegres por estar aqui, porque a graça e a misericórdia do Senhor mais uma vez está sobre as nossas vidas, né? Que você venha ser abençoado nesse dia, né? Que o Senhor Ele venha abençoar esse finalzinho de noite, né? Que o Senhor venha visitar a sua família, visitar o seu coração. Não sei como que você passou o seu dia hoje, como que você está se sentindo, mas o Senhor Ele tem uma palavra hoje para alegrar seu coração, para ensinar, para nos exortar, para que você possa vencer a cada dia, né? Vencer um dia por dia, porque o Senhor Ele tem nos dado graça para continuar, né, nessa nossa missão, essa missão de nós ensinarmos as nossas famílias, né, no caminho do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus para você que nos acompanha, para você que está aí todas as quartas-feiras acompanhando pelas redes sociais e pela CATV, canal 38. Nós estamos alegres porque o Senhor Ele tem dado para nós, né, tem concedido a nós a graça de levar a palavra de Deus, né? E o Senhor já colocou ao coração da Cláudia uma palavra, né, para o Dia das Mães. Domingo se comemora o dia das Mães, né? Apesar que todos os dias é o Dia das Mães, mas o Senhor colocou uma palavra especial para você, mamãe, para você que tem filhos, né? Para você que gera filhos, para você que tem aí na sua família 1, 2, 3, 4, 5, né? Para os netos também, para quem, né, querem ter filhos. Para avós, né? Para avós, para todos. Então o Senhor Ele tem uma palavra específica, né? Uma palavra direcionada, e vai ser uma bênção, né? Então aí, já compartilha essa live, chama aí, né? A sua mãe, chama aí as suas irmãs, chama aí toda a sua família, porque o Senhor vai falar conosco nesse comecinho de noite. Amém. Não é mesmo? Glória a Deus. Nós já queremos agradecer a todos que estão conosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, né? Nós estamos aqui, como o Ricardo disse, gratos ao Senhor pela oportunidade de levar a palavra de Deus mais uma vez. Amém? Hoje eu vou estar falando mais do que o normal aqui, porque o Ricardo está com a voz meio comprometida por uma gripe que ele teve, né? Veio mesmo para honrar, né, o programa, para que eu não esteja sozinha aqui. Mas Deus vai dar graça para nós. Amém? E assim como ele disse, o Senhor, né, já colocou algo no meu coração. Esse domingo agora nós comemoramos o Dia das Mães. E mãe é uma pessoa abençoada, né? Ela foi agraciada pelo Senhor com a dádiva de poder gerar vida. Glória a Deus. Né? Toda mulher ela foi agraciada pelo Senhor por esse presente, por essa dádiva de poder gerar uma vida, de poder gerar um ser ali vivo dentro do seu ventre, e não só gerar, mas conduzir, ensinar, discipular uma vida para o Senhor. Então, Deus, Ele deseja falar aos nossos corações, aos corações das mulheres. Mas se você é homem, também está aí, pode ter certeza que Deus também vai ministrar o seu coração. Toda Amém? mãe é pai, toda pai é mãe, pai é mãe, né? Nós precisamos ouvir também, né, aquilo que Deus... Nós. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, e ela fala realmente aos nossos corações. Então, se você puder compartilhar essa live, nós pedimos para que você compartilhe com alguém, para que essa mensagem possa estar chegando ao coração de outras pessoas, né?
Nós queremos já agradecer alguns que já estão conosco aqui. A Cássia Cavalcante fala boa noite, a paz do Senhor Jesus, casal abençoado. Cássia, Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração. A Maria Coiama já está assistindo também. Oséias Leite está assistindo conosco. Deus abençoe Oséias, Deus abençoe a Maria, minha sogra. Deus abençoe também o Rogério e a Juliana Inácio, também diz boa noite, né? E outras pessoas eu creio que está aqui também conosco, mas não estou conseguindo. Francisco Pereira. Francisco Ferreira, né? Ferreira. Francisco Ferreira, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Francisco, que Deus abençoe, que Deus venha falar ao seu coração. Oséias diz, a paz do Senhor Jesus, amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, Oséias, que o Senhor te abençoe e fale ao seu coração. Amém? Então, nós pedimos para você, se você puder, compartilhar essa live com alguém, abençoe a vida de alguém aí, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para libertar. Glória a Deus. Né? Ela é poderosa para restaurar, para curar, ela faz aquilo que nós realmente precisamos. Nós já vamos chamar os patrocinadores. Amém, ou vamos orar primeiro? Vamos orar, né? Vamos orar. Então vamos orar primeiro. Glória a Deus. Entregar essa live no controle do Espírito Santo, que não seja nós, mas que seja o Espírito Santo ministrando realmente o coração de todos aqueles que estão conosco. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e levar a tua poderosa palavra, Sim, Pai. Meu Deus. Ó Deus, que o Senhor venha realmente ministrar o coração de todos Jesus. Aqueles que estão aqui acompanhando esta programação, Senhor. Aqueles que vão acompanhar depois também. Deus, ó Deus, fala mesmo, Pai. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Nós cremos, Senhor. Pai, eu creio nessa palavra. Eu creio que quando o Senhor libera algo do céu, Ele vai cumprir o propósito. E eu sei que essa palavra que será liberada logo mais, Senhor, ela vai cumprir o propósito na vida de muitas mulheres, de muitas mães, de muitas famílias, Senhor. Ó Deus, dai-nos graça. Dá-nos graça. Dai-nos graça nesse momento, para que não seja nós, mas que seja o Teu Espírito a Aleluia. Todas as coisas. Ó Pai, dirige essa live do início ao fim. Ó Deus, derrama uma bênção especial sobre cada vida, sobre cada família que acompanha esta programação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e já agradecemos. Aleluia. Amém. Aleluia. Agora nós vamos para os nossos patrocinadores. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can... Glórias a Deus. Nós agradecemos a Azul Carga Express pelo patrocínio e pelo super alto estacionamento ali. Você que está precisando comprar um carro, vá ali na Super Alto, fala ali com o Toninho. Amém? Está conosco também a Vistoria União. Você que está precisando fazer uma vistoria, na sua moto, no seu carro, no seu barco, na sua carretinha, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União fica ali na JV da Cunha Silva, 1825, lugar de fácil acesso ali, fica bem na esquina ali do Poupa Tempo, ao lado do Poupa Tempo. Chegando ali no Poupa Tempo, você vai ver na esquina ali a Vistoria União. Então, se você precisa de uma vistoria com rapidez, agilidade, segurança, fala ali com o Nicolas, fala ali com o Gustavo. Vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus. Nós pedimos a graça do Senhor, a bênção de Deus sobre essas empresas que nos ajudam a fazer a obra de Deus, a propagar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe e prospere cada uma dessas empresas cada dia mais. Amém? Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra que nem nós já falamos, né? Feliz Dia das Mães a todas as mães, né? A todas as mães aí que nos acompanham, a todas as mães que vão nos acompanhar. Nós já queremos, em nome do programa Resgatando a Família, eu, Pastor Ricardo, nós queremos deixar aí um feliz Dia das Mães, que o seu dia possa ser grandemente abençoado. Amém? E assim como eu já disse, né? É uma dádiva do Senhor ser mãe, a oportunidade que o Senhor nos deu de gerar vidas, né? Que bênção, que dádiva maravilhosa, que presente maravilhoso, né? Que o Senhor nos deu. Então, um abraço a todas as mães, que o Senhor possa abençoar, dar sabedoria grandemente a todas. Amém? A todas nós. Eu já gostaria de ir para a palavra. Hoje nós vamos estar meditando numa palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 28. Se você puder abrir a sua Bíblia, você abre. Se você não puder, você ouça atentamente a palavra. Lucas, capítulo 23, versículo 28. Essa palavra, esse texto, pequeno versículo que eu vou estar lendo aqui, ele se passa no momento da crucificação de Jesus. É o momento que o Senhor Jesus, ele está carregando a sua cruz para ser crucificado. Então, Lucas 23, 28 vai contar esta história. Olha só. E a palavra de Deus diz assim: Jesus voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Amém? Só até aqui. O Senhor Jesus falou isso a algumas mulheres que acompanhavam a sua crucificação, no momento que Jesus estava caminhando com a sua cruz, carregando a sua cruz. Algumas mulheres devotas, né, ao Senhor Jesus acompanhavam aquela crucificação e sofriam muito de ver aquela cena.
E aqui, um pouquinho antes, né, no versículo 27, vai dizer um grande número de pessoas o seguia no momento da crucificação. Inclusive mulheres lamentavam-se e choravam, né, por ele, pelo Senhor Jesus. Então havia ali, no meio daquela multidão, muitas mulheres que seguiam a Jesus e estavam vendo, que eram seguidoras de Cristo, né, que criam em Cristo Jesus e que vendo aquele momento da crucificação, essas mulheres, elas lamentavam e choravam por ele, a palavra de Deus fala. E a palavra do Senhor fala que o que aconteceu foi o seguinte: Jesus olhou para aquelas mulheres que estavam chorando e se lamentando pelaquilo que estava acontecendo com ele, e disse a essas mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. A palavra que eu gostaria de iniciar dizendo é que o Senhor Jesus, ele nos chama todas as mulheres a serem intercessoras de seus filhos. Ele diz assim: olha, não chores por mim. Por quê? Porque Jesus estava sendo crucificado, mas ele estava cumprindo a sua missão. Ele não estava passando por nada daquilo que não estava escrito na própria palavra de Deus. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. O Senhor Jesus ofereceu a sua vida em favor de nós. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, embora fosse algo terrível, a crucificação, aquilo era plano do Senhor para a salvação da humanidade. Então, Jesus estava dentro de sua missão. Ele diz: olha, então, eu estou fazendo aquilo que está determinado pelo Pai. Porém, vocês precisarão perseverar. Vocês precisarão ser intercessoras. Vocês precisarão chorar por quem? Por vocês mesmos. Olha só o que ele diz: por vocês mesmas e pelos seus filhos. Então o Senhor está falando: toda mãe tem o dever de interceder diante do Pai pelo filho que o Senhor nos confiou. Toda mãe tem que ser uma intercessora voraz de seus filhos. Nós precisamos colocar os nossos filhos diante de Deus todos os dias. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero deixar a todas as mães que acompanham essa programação. Interceda pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. Ore ao Senhor. Jejue pela vida dos seus filhos. Ore, pague um preço em oração pela vida de cada um do filho que o Senhor nos confiou. O Senhor Jesus diz: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas. Queridas, e todos aqueles que nos ouvem, tudo que nós queremos que aconteça de bom na vida dos nossos filhos, isso precisa ser uma realidade também na nossa vida. Nós nunca poderemos oferecer algo daquilo que nós não temos. Primeiro, nós precisamos ter um coração quebrantado pelo Evangelho, para então nós influenciarmos os nossos filhos também na verdade da palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus diz: tenham um coração quebrantado diante da minha presença, chorem por vocês. O que ele está falando? Arrependam-se, olhe para dentro de si, né? Tenha um olhar de olhar para dentro de você e dizer: o que eu preciso melhorar como mãe, né? Para que então eu possa também chorar e interceder e lamentar ao Senhor diante, né, pela vida dos meus filhos. Primeiro é em você, né? Primeiro é em nós, sempre primeiro é em nós. E nós vamos ver isso confirmado em outras passagens que nós vamos ler aqui. E ao mesmo tempo ele já mostra um tempo difícil que nós iríamos viver. Sim. Né? Há 2000 anos atrás. Olha só que interessante. No momento da crucificação, ele diz isso.
vocês vão ter que ser intercessoras. Por quê? Porque chegará a hora. Ele está falando que no futuro chegaria um momento em que as pessoas vão dizer assim: felizes é as estéreis, felizes os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Dizer isso a uma mulher judia naqueles dias era muito controverso. Por quê? Porque os filhos, para aquela sociedade, era mesmo a representação da bênção e da aprovação de Deus. Uma mulher estéril, ela sofria muito naqueles dias, né? Esse era o contexto. Nós temos várias histórias, isso é uma característica da nação Israel. Nós vemos que as mulheres estéreis, elas sofriam, porque elas tinham... Era o fato, uma mulher estéril era vista como uma mulher amaldiçoada. Ela não tinha a bênção de Deus. Isso, era dessa maneira. De era dessa maneira que o povo judeu via. Sim. Então, uma mulher estéril, ela realmente precisava da graça de Deus, como Deus fez milagres na vida de muitas delas, né? Sara, Rebeca, né? Raquel, todas e outras, todas elas foram agraciadas pelo Senhor. Elas eram estéreis, mas pela graça de Deus, elas geraram filhos. E isso era motivo de grande... Isabel também, né? Isso era motivo de grande alegria. Por quê? Porque realmente era uma tristeza muito grande para aquelas mulheres não gerar. Porque elas sabiam exatamente para aquilo que o Senhor tinha chamado elas. Elas viam a gravidez, gerar filhos, como uma grande dádiva do Senhor. E realmente é. Assim como a gente iniciou falando, né? Então, para o Senhor Jesus falar que chegaria dias que elas diriam: felizes eram as estéreis e o ventre que nunca gerou, era algo muito assim difícil de compreender, eu acredito, naquele tempo. Mas Jesus, ele estava sendo profético. Na verdade, a gente tem que entender que não é Jesus que está dizendo isso. Ele está falando assim: vocês dirão. Vocês dirão. Não é ele que está falando isso. Não, né? Chegará o dia, que vocês dirão. Né? A iniquidade, o estado que nós vamos viver, o tempo que nós vamos viver. Né? E hoje a gente vê pessoas, ela falando assim, pessoas que não querem ter filhos. Você fala: tá muito difícil. Na verdade, já chegou esse tempo. Já chegou esse tempo, não é? Já chegou. Os casais falam: tá muito difícil. Aí ele fala de vida financeira, ele vai falar de violência. Ele vai falar das dificuldades dos tempos. Então, né? A pessoa já chegou esse tempo. Mas o que eu quero dizer, que eu estava querendo dizer, é o seguinte: que naquele tempo eu acho que não era muito fácil de se compreender. Com certeza. Mas nos nossos dias nós já conseguimos compreender isso aqui. Mas o Senhor Jesus falou isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Numa sociedade que não pensava dessa forma. Eles não pensavam dessa forma. Né? Então, mas nós, no século 21, aqui hoje, muitas pessoas pensam dessa forma, né? Os dias são maus, é difícil para gerar filho, e realmente é difícil. Ninguém está falando que não é difícil. Realmente, os tempos são desafiadores. Então, o que o Senhor estava falando? Nesses tempos difíceis, mais do que nunca, nós precisamos ser mães intercessoras. A mensagem, o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para que eu falasse com vocês nessa semana do Dia das Mães, no qual muito tem se falado no Dia das Mães, e nós estamos realmente com o coração voltado para isso, é que sendo mães no tempo do fim, porque nós estamos nos tempos do fim. A palavra de Deus deixa claro a respeito dessa verdade. Se você meditar na palavra do Senhor, se você conhecer a palavra do Senhor, você vai ver que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos sendo mães nesses últimos dias. Então, mais do que nunca, nós precisamos ser mães intercessoras.
intercessoras. O Senhor nos chama para a intercessão. A mãe, ela tem um chamado à intercessão por seus filhos. O Senhor chama as mulheres ao quebrantamento e à intercessão para criar e instruir os filhos que o Senhor nos confia, pois chegará a hora em que vocês felizes são as estéreis. Então, nesses tempos difíceis, meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos nos levantar em oração. E como que você gera isso, né? É de joelhos. É na oração que você gera os seus filhos. Sim. Não é verdade? É na oração que nós geramos. É na intercessão que nós geramos. A oração, ela pode muito em seus efeitos. O Senhor muda decretos por oração. E a gente vive numa sociedade onde é tão corrido, né? Tão corrido. Né? Você tem a sua rotina. E muitas vezes as mães, os pais em geral, ele não tem esse tempo, né? Esse tempo de interceder, né? Pela vida dos filhos. E isso vai acarretar sérios problemas. Nós precisamos ter essas prioridades, né? O Senhor nos chama. A dificuldade de educar e criar os filhos, os netos nos últimos dias seria desafiador. Era isso que Jesus estava falando àquelas mulheres de Jerusalém que estavam chorando na sua crucificação. Ele estava falando assim, olha, vai vir tempos desafiadores, virão tempos desafiadores, no qual vocês precisarão ter um coração quebrantado na minha presença, no qual vocês precisarão interceder pelos filhos de vocês, né? Então, agora eu quero compartilhar com vocês a história que fala de uma mãe e de uma avó que discipulou um homem nos caminhos do Senhor. E esse texto está em 2 Timóteo 3, 1, 5. 2 Timóteo no capítulo... Não, na verdade, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Eu marquei errado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Timóteo era um pastor. Apóstolo Paulo considerava Timóteo como seu filho espiritual, né? Como seu filho na fé. Ele foi discipulado, instruído pelo apóstolo Paulo, ele era pastor de igrejas ali no tempo do apóstolo Paulo. Ele era um rapaz de muito apreço pelo apóstolo Paulo. Timóteo, no entanto, olha só, diz assim, 2 Timóteo capítulo 1 diz assim, versículo 5, recordo-me, Timóteo falando com, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido que também habita em você. Então, o apóstolo Paulo está relembrando Timóteo que o Senhor, que ele foi instruído pela sua mãe e pela sua avó. Olha só, o chamado de uma mãe. E quando eu falo que o Senhor Jesus nos chama para sermos intercessoras, eu não estou falando somente de oração, mas eu estou falando de ensino, eu estou falando de discipulado, eu estou falando de realmente instruir esta criança, instruir esse adolescente, esse jovem, essa pessoa nos caminhos do Senhor, no caminho da verdade. Isso aí que você está falando, Provérbio 22:6, ele fala assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não desviará dele. Então, esse versículo que você está trazendo a respeito de Timóteo é isso. Né? Você vê que ele faz uma referência da avó e da mãe. Então, nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E muitas vezes nós estamos ensinando a criança no caminho que ela quer andar, né? Você vê que hoje as crianças mandam nos pais. Sim. E isso, diante da sociedade, foi dado poder para ela, né? A criança, todo poder. Né? Todo poder. Então, a cultura nossa, né, está levando a isso. Né? Onde pais, eles não podem tomar certas atitudes de correção, não é verdade?
Os pais estão Está sendo ficando engessados. tolhida, né? Está sendo podado a autoridade, né, dos pais. Então, ensina o caminho como ele deve andar. E muitas vezes nós estamos ensinando a criança como ela quer andar. Hoje nós vemos vários reizinhos dentro de casa, né? Que ele quer comandar toda a casa. E isso me veio a reflexão, né? Nós conhecemos a história, né? Para não sair muito diante do que você quer falar, mas a história de Davi, do filho Adonias. Porque quando você vê a história de Adonias, filho do rei Davi, o homem que Deus escolheu para governar, né? Um homem cheio de Deus, né? Davi era um homem cheio de Deus. Escolhido, né, pelo Senhor. Você que está ouvindo, talvez você seja uma pessoa cheia de Deus. Mas olha só Davi. Adonias, ele quis tomar o reinado do pai, né? Ele quis tomar o reinado do pai. Eu estou falando só de um caso. Filho. Ele se rebelou contra o pai, né? Aí ele viu que não deu certo. Depois ele vai, né? E quer possuir a mulher do seu pai, ou a concubina, né? Que cuidava do seu pai, né? E nós sabemos que Salomão, né, manda matar Adonias. Só que o interessante, eu até anotei, 1 Reis 1,6, ele fala assim: seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Olha só. Então ele está falando aqui de disciplina, isso que a gente está falando. Então fala que Davi nunca o contrariou, olha só. Quer dizer, Davi não ensinou o caminho para ele. Não ensinou o caminho. E olha a consequência foi de morte, diferente de Timóteo. Totalmente diferente. Então nós devemos ensinar as nossas crianças, independente da cultura que nós estamos vivendo. E quando o Senhor Jesus chama as mães para esse clamor para os seus filhos, isso inclui isso que você está falando. Ensina a criança no caminho que se deve andar e não no caminho que a criança quer. A criança entregue a si mesma, ela envergonha os seus pais. Provérbios diz isso, né? A criança que é entregue a si mesma, ela traz vergonha ao seu pai e à sua mãe. Então, nós não devemos deixar a criança entregue a si mesma. Hoje em dia, às vezes, parece até ofensivo falar sobre obediência a pai e mãe. É isso que eu estou falando. Ah, não, porque eu não quero criar robô. Não, mas diante da visão bíblica, a criança precisa ser instruída sim, no caminho certo, né? E a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo fez isso, diferentemente do rei Davi. O versículo é enfático. Ele diz assim: recordo-me da tua fé não fingida, da tua fé sincera, né? Que primeiro habitou em sua mãe, em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido que também habita em você. Olha aquilo que eu comecei dizendo lá no início, que Jesus disse: chorem por vocês e pelos seus filhos. Habitou nela primeiro. Isso, né? A obra precisa ser feita em nós para que ela seja feita nos nossos filhos. Aqui, mais uma vez, o texto fala: a fé que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe, glória a Deus, e que ela foi transferida a você. O apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer isso. Então, nós precisamos cuidar da nossa fé. E ele frisa dizendo aqui: recordo-me da sua fé não fingida. Se ele está falando de uma fé não fingida, existe uma fé fingida, de uma fé verdadeira, é porque existe uma fé falsa. Ensinos, né? Ensinos falsos. E nós precisamos entender que o homem, ele nasceu com um coração adorador. Todo homem é um adorador. Só que ele não é necessariamente um adorador do Deus vivo, mas ele é um adorador. Se não for do Deus vivo, outros deuses vão ocupar o coração do homem, porque Deus fez o homem com um coração adorador, né? Quando eu falo homem, o homem é a mulher. Então, o apóstolo Paulo reconhecia em Timóteo
a fé verdadeira no Deus vivo. Não era uma fé fingida, não era uma fé falsa. Tanto é que o Timóteo estava passando por tribulações nesse momento. Esta carta foi escrita na época de Nero. Nero era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Na verdade, Paulo estava fortalecendo a fé dele, né? Porque Nero ele estava queimando ele queimou a metade da cidade, jogou a culpa nos cristãos. Então, imagina só você ser um pastor numa época em que eles estão querendo catar a igreja e pôr atrás das grades. Né? Você precisa de uma fé verdadeira. Porque uma fé fingida não suporta esse tipo de provação, não é verdade? Então, ele está fortalecendo Timóteo, falando assim, a fé que habita em você é verdadeira, porque a fé que habitava em sua mãe e sua avó era verdadeira, e essa fé foi transmitida a você. Né? Então, Timóteo, sendo um pastor na época de Nero, onde cristãos eram queimados, eram feitos tochas vivas, era algo difícil. Esse rapaz estava sendo fortalecido pelo apóstolo Paulo. E ele frisa, quem ensinou Timóteo nos caminhos certos foi a sua mãe e a sua avó. Essa fé foi transferida. Olha o poder da nossa intercessão. Olha o poder da oração de uma mãe. Olha o poder de um ensino que uma mãe transmite para os seus filhos. E é importante também nós estamos falando de ser mãe nos tempos do fim. Então, nós precisamos entender algumas coisas sobre as características do fim. As características do fim. Porque realmente vivemos nesses dias. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim, saiba disso, apóstolo Paulo ainda escrevendo a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha só a característica de pessoas que vivem nesse tempo que nós estamos vivendo. Eram desse tempo desafiadores que o Senhor Jesus estava se referindo lá naquele primeiro texto que nós lemos. Chorem por vocês e chorem pelos seus filhos, porque chegarão tempos que vocês vão falar, é melhor não ter filho. Porque é muito difícil conduzir os filhos no caminho certo. Mas nós precisamos ter no nosso coração, o Senhor Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos instrui, Ele nos mostra o caminho. Não precisa ter medo, mas os tempos são desafiadores, os tempos são maus. E algo que eu quero ressaltar aqui, é o que ele diz, uma característica desse tempo do fim. E realmente, irmãos, é os tempos que nós estamos vivendo agora, exatamente agora. Ele diz assim, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha só, lembra da fé de Timóteo? Fé não fingida. Aqui ele está falando que muitas pessoas nesses últimos dias teriam aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, nos nossos dias, o que mais tem, queridos, é pessoas falando sobre amor, sem ao menos saber a profundidade desta palavra, o que realmente significa. Não é verdade? Tudo em prol do amor. Tudo em prol do amor. Mas é um falso amor, é uma falsa fé.
Porque a verdadeira fé, ela não é amante dos prazeres. E nós vivemos numa sociedade amante dos prazeres. As pessoas estão fazendo tudo. É aquele tal negócio que diz, né? Siga o seu coração. Tipo, eu me sinto, né? Eu gosto disso. Eu sinto de fazer, sabe assim? Eu sinto de fazer isso. Eu sinto. É uma falsa aparência de piedade. E se você for contra, você é do ódio. Isso. Precisamos de uma fé sincera e verdadeira para conduzir os nossos filhos nesses tempos. Então, olha só. Queridos, o que mais tem nos nossos dias realmente é essa fé dúbia. Assim como eu falei, o homem ele tem um coração adorador. Ah, não, mas eu não creio em Deus. Mas você crê em alguma coisa. É verdade. Ah, eu não creio em nada. Impossível. Não tem como nós não adorarmos a nada, ainda que você não saiba. Né? Então, existem muitas pessoas hoje pregando em nome do amor coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E se nós não tivermos firmados na palavra, se nós não tivermos firmados na verdade do evangelho, nós corremos o risco de sermos enganados, totalmente enganados. Ele diz assim: mais prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só, existe uma distinção entre aqueles que amam o prazer a todo custo, que é o que se diz a sociedade hedonista, é o prazer pelo prazer. Eu só faço aquilo que me dá prazer. Ah, mas não é certo. Quem disse que não é certo? Esse é o discurso dos nossos dias. Verdade. Quem disse que não é certo? Eu me sinto feliz assim. Eu me sinto feliz fazendo isso. O meu coração diz para mim fazer isso. Esse é o discurso dos nossos dias. E nós, como mães, nessa mensagem, né, direcionada mais às mães, porque é a Semana das Mães, nós precisamos estar firmados numa fé verdadeira. Porque senão nós vamos ser conduzidas aos enganos desse tempo. Aos enganos dos nossos dias. Né? E ele continua dizendo assim: aparência de piedade, mas nega o poder da piedade, o poder do amor, o poder da verdadeira fé. O poder da verdadeira fé. Então, isso é uma característica muito forte nos nossos dias. Ele continua dizendo assim: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha como que... Eu sei que... Mas parece uma coisa tão profética para os nossos dias isso aqui. Essas pessoas que têm essa fé falsa, essas pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, mas que falam em nome de Deus porque eles têm uma aparência de piedade, eles se introduzem pelas casas e conquistam, a palavra de Deus fala, e conquistam mulheres instáveis. A pessoa que é aquilo que fala lá no livro de Tiago, do ânimo dobre, né? Que não tem uma convicção, que uma hora acha uma coisa, outra hora acha outra coisa, que não está amparada na verdade das Escrituras. Essas pessoas instáveis, elas serão enganadas. Essas ideologias mentirosas que têm aparência de verdade, que têm aparência de piedade, elas estão enganando a muitos.
E elas entram dentro das casas e conquistam mulheres instáveis. Aqueles que têm o ânimo dobre. Aqueles que uma hora tá com o pé na palavra, outra hora tá com o pé no mundo. Uma hora tá crendo no que Deus fala porque é conveniente, na outra hora tá negando a fé. Pessoas assim não conquistam nada de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Pessoas de ânimo dobre, pessoas instáveis, pessoas que não têm convicções. Queridos, a palavra de Deus deixa claro as nossas convicções de fé. Essas ideologias, essas mentiras, essas falsas religiões que nem nome de religião tem, mas eles têm uma capa de piedade, uma aparência de piedade mentirosa, porque a palavra do Senhor diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. O mal não é bobo. Ele não vai aparecer diante de nós com um discurso totalmente mau. Mas é um discurso que mente, falso, e que tem aparência de piedade. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias exatamente como esses. E se nós formos instáveis, se nós não tivermos as convicções firmadas, nós seremos enganados por essas ideologias, por esses falsos ensinos que têm cara de verdade. E ele continua dizendo, elas, estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Nós vivemos num tempo de muita informação, mas também de muitas coisas mentirosas. A característica dessas pessoas que são enganadas é pessoas que não querem deixar os seus pecados. Elas são mais amantes dos prazeres, elas querem fazer aquilo que o coração delas mandam. A palavra de Deus é totalmente contrária a nós seguirmos o nosso próprio coração, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso. Ele é corrupto. Nós precisamos seguir a palavra. Nós precisamos ser norteados na palavra. Ah, mas a minha vida não está se adequando a isso que a palavra do Senhor diz. Ore a Deus. O Senhor te dará graça. Verdade. Mas o que nós não podemos fazer é que em nome daquilo que estamos sentindo ou daquilo que achamos que é certo, nós acharmos que estamos fazendo bem. Não é verdade? E são esses os tempos. Então são tempos desafiadores a todos aqueles que são chamados a conduzir vidas, que são as mães. Nós geramos os filhos no ventre, mas depois geramos eles dia após dia, através dos ensinos, através do discipulado, através de ensinar o que é certo, o que é errado. O pai tem um papel fundamental? Tem, mas as mães, elas têm um papel de extrema importância. De extrema importância, né? Ele diz assim, e ele continua dizendo, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Janes e Jambres é aqueles feiticeiros egípcios, que quando Moisés foi lá, munido do poder de Deus para libertar o povo das mãos de Faraó, da escravidão do Egito, levantou-se o Janes e Jambres. Era dois feiticeiros que faziam também magias. Então, enquanto Moisés estava agindo pelo poder de Deus, Janes e Jambres, é até difícil de falar esse nome, né? Eles estavam agindo pela magia, pelo engano, pela feitiçaria. Enganando as pessoas. Enganando. E no início, eram semelhantes os milagres, a palavra fala lá em Êxodo. Eram semelhantes. Mas não duraram muito tempo. Acho que até a terceira, né? Terceira ou quarta praga, esses feiticeiros, eles faziam exatamente a mesma coisa. Olha para você ver, a aparência de piedade. Mas uma aparência de piedade falsa. Muitas pessoas estão sendo enganadas nesses dias com ideologias que têm aparência de piedade. Tem que ser assim, senão eles vão ficar excluídos. Os nossos filhos estão sendo ensinados em vários lugares a ideologia de gênero.
Enquanto fala assim, você é menino, mas não sei, você pode também ser menina. Ou você é menina, você pode também. O que você sente? O que o teu coração fala? Enquanto a palavra do Senhor, ela é enfática, dizendo que o Senhor fez homem e mulher. Então isso é contrário à verdade, isso é contrário à nossa fé. E eu estou falando isso em nome da nossa fé cristã, baseada na palavra. Interessante, se você fala isso, ao contrário, você odeia, né? Você fala que é questão de ódio. E não é questão que você está falando, da nossa fé. A nossa fé. O que a palavra de Deus fala. O que o Senhor nos norteia a fazer. O que o Senhor nos ensina, a maneira que nós devemos andar. E ele diz assim, e muitos dizem, faz o que seu coração mandar. O que é importante é o amor. Ser feliz. O que é importante é ser feliz. É isso que eu estou falando aqui. Nós estamos lidando com esse tipo de argumento. Amantes dos prazeres. Amantes dos prazeres, é o que fala aqui. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, se você está fazendo algo que agrada a sua carne, mas que é contrário ao que o Senhor ensina, certamente você está no engano. E você precisa pedir graça a Deus para sair do engano. Porque os amantes dos prazeres são inimigos de Deus, não adianta. Ou é uma coisa ou é outra. Porque a mensagem da cruz é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tudo isso está amparado na doutrina de que o homem pecou e precisa da graça do Senhor e da salvação do Senhor Jesus e da obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para que nós possamos ser resgatados. Se nós não crermos nisso, nós vamos acreditar em todo tipo de mentiras. Então, essa palavra de 2 Timóteo, ela é muito profética para os nossos dias. Não tenha dúvida, meus irmãos, nós vivemos os últimos dias na face da terra, da igreja. Nós vivemos os últimos dias da igreja. E eu estou falando com mães que vivem e que são mães nos últimos dias. Como seremos essas mães? Como proceder? Nós devemos proceder amparadas na verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Nós temos que estar amparada na verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos para as mentiras que tentam entrar e nos enganar. Assim como esses 2 feiticeiros egípcios, que tinha algo aparentemente igual. Porque assim como eu disse, Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Ele não vai vir de rabo e chifre. Ele vem disfarçado de coisa boa, de discurso bom. Né? E ele diz assim, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Então, queridos, quantas pessoas... Nossa, já deu o horário, né? 7 horas. Quantas pessoas estão resistindo à verdade em nome de tantas coisas? O clamor que nós queremos fazer aqui nesse programa é que você peça discernimento ao Senhor. Senhor, ajuda-me a conduzir os meus filhos na verdade. É possível fazer isso. Em tempos desafiadores, em tempos de muita perseguição, o que sustentou o pastor Timóteo foi a sua fé não fingida, a sua fé verdadeira, que foi transmitida da sua mãe, da sua avó, para a vida de Timóteo. Então, nós precisamos acreditar que o Senhor nos colocou uma grande missão nas nossas mãos. E Ele não nos deu filhos para a perdição. Ele nos deu filhos para que nós possamos conduzir esses filhos à presença de Deus. Ele nos deu filhos para que nós, como mães, conduzíssemos os nossos filhos à verdadeira identidade deles, que é de filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Esta é a verdade. Então, nessa quarta-feira, nesse programa,
do Dia das Mães. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar ao seu coração. Essa é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração para todas as mães. Seja intercessora, seja uma mulher que conheça as Escrituras, que esteja firmada na fé verdadeira e que instrua seus filhos na verdade, porque Deus é conosco. Amém, glória a Amém. Deus. E lá em João 14, só para a gente finalizar. João 14:15, você vê que a palavra do Senhor diz ela diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, o amor e a disciplina, elas estão juntas. Não tem como você amar se você não disciplinar. Com certeza. Então, aqueles que me amam... Esse falso amor, né? Que eles falam, deixa livre, né? Deixa fazer o que quer. Isso não é amor, isso é ódio. Então, a disciplina, ela está entrelaçada com o amor. Então, não tem como existir o amor se não haver disciplina. Disciplina. E disciplina na palavra. Na palavra. A palavra é o nosso norte. Então, nós temos que lutar, nós temos que realmente insistir, né? Inculcar, insistir. É doloroso, é trabalhoso, mas vai valer a pena. Vai valer. Em nome de Jesus. Com certeza. Amém? Queridos, não tenha um ânimo dobre, não tenha uma fé fraca. Fortaleça sua fé dia após dia. Porque não há nada mais destrutivo para uma família do que uma mãe que está com o pé em duas canoas, do que um pai que está com o pé em duas canoas, que uma hora fala isso, uma hora fala aquilo, não sabe dar direções certas, direções certeiras aos seus filhos. A palavra de Deus é o nosso norte, e que você venha usar a palavra do Senhor para instruir a sua casa, a sua família. E com certeza o Senhor Jesus nos dará graça para isso. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham. E Francisco Ferreira pede oração pela união da família. Nós iremos orar. Dulce Bastos, oração por minha mãe, Silene Lopes, e minha filha Maiara, que estão enfermas. Amém. Nós iremos orar. Muitas outras pessoas estão aqui conosco também. Nós queremos agradecer a presença de todos. Nós já estamos um pouco ultrapassados no nosso horário. Não vou citar os nomes aqui, mas que Deus abençoe a vida de cada um. E nós vamos finalizar com uma oração. Você quer que eu esteja orando, por causa da sua voz? Eu vou estar orando, intercedendo por esses pedidos de oração aqui, crendo que Deus ele vai fazer algo glorioso dentro da sua casa. Que o Senhor vai te dar graça, amém? Ó Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse momento. Aonde, Senhor, a nossa voz estiver chegando, Pai, as pessoas que estiveram ouvindo nesse momento, eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe as famílias, Senhor. Ó Deus, que as famílias sejam fixadas na verdade, Pai, na verdade que é a palavra. Ó Deus, tira todo o engano, tira toda a ideologia mentirosa, toda a falsidade, Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus, todo o engano de Satanás, toda a fé fingida, tudo aquilo que tem aparência, Senhor, de piedade, mas nega o poder da verdade, Pai, em nome de Jesus, caia por terra dos corações. Todos os enganos, muitas vezes o coração do homem está amparado em enganos, em mentiras. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esses enganos caiam por terra um a um, e que os seus filhos sejam conduzidos na verdade, que é a palavra do Senhor. Pai, nos dê graça. Senhor, nós oramos pelo Francisco Ferreira, que pede oração pela união da família. Pai, coloca as suas mãos sobre essa família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faz um milagre, Senhor, na vida dessas pessoas. Ó Deus, coloca no lugar aquilo que está fora. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também pela Dulce Bastos, que pede oração. Aleluia. Pela filha que está enferma e pela mãe. Senhor, cura, Senhor. Restaura a saúde. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus do milagre, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, basta uma palavra do Senhor e tudo se cumpre, tudo se faz. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na vida dessas pessoas que precisam da cura, da restauração da sua saúde. Em nome de Jesus. Nós oramos por todos os demais que acompanham. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós
Queremos agradecer a todos que nos acompanham. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor permitir, semana que vem estaremos novamente aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia.